Todo mundo com frio? Glória a Deus. Hoje nós vamos iniciar um novo tema sobre as disciplinas espirituais. Graças a Deus, o Senhor nos trouxe até aqui. E as disciplinas espirituais vão nos ensinar como nós vamos amadurecer na presença do Senhor. Amém? E antes de nós começarmos qualquer coisa, eu vou pedir para você orar. Vamos orar juntos? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra, obrigada por essa oportunidade que nós estamos aqui para aprender de Ti, Senhor, para aprender, Senhor Jesus, de Ti, Senhor, da mais profundo, meu Deus. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso, santo, o Senhor pode mudar as nossas vidas em todos os sentidos, o Senhor pode mudar as nossas vidas de uma forma, Senhor, que nós não sabemos explicar. O Senhor é bondoso, poderoso, santo, puro. Meu Deus, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, que o Senhor venha destampar os nossos ouvidos, que o Senhor venha purificar o nosso coração, alimentar e nutrir a nossa alma, que não haja impedimento, meu Deus, mas que o objetivo principal seja alcançado para o nome do Senhor ser glorificado, em nome de Jesus. Amém. Que maravilha, né? Estarmos aqui para aprendermos a palavra do Senhor de uma forma mais profunda, com tempo, com paciência, né? Não muito tempo, né? Porque a gente se empolga, quando a gente vê, já deu horário. E o tema é extenso, né? Hoje, então, nós vamos introduzir o tema para vocês. Hoje nós não vamos entrar em nenhuma disciplina, mas nós vamos falar o que é a disciplina, tá bom? Antes, convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo, não precisa colocar aqui no projetor. Queria que os irmãos abrissem mesmo, porque aqui já está a apresentação, aí os meninos vão acabar tirando e fica ruim para eles, né? Abra em 1 Timóteo, capítulo 4, o versículo 7. E nós só vamos ler, nesse versículo 7, nós vamos ler o final dele. E esse final tem tanto para a gente. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, parte final. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: exercite-se na piedade. Só isso. Tem alguma versão diferente? Faça sempre exercícios espirituais. Faça sempre exercícios espirituais. Quem mais? Tem uma versão diferente. Exercita-te a ti mesmo em piedade. Em piedade, exercita-te. Que mais? Alguma versão que não foi lida aqui? Não? Então, olha só, a piedade aqui, ela entra como disciplina espiritual. Exercita-te. Então, quer dizer que não é algo natural. Nós vamos precisar treinar, exercitar a piedade. Certo? E a piedade é a disciplina espiritual. Nós vamos buscar a perfeição. Então, vamos lá, vamos apresentar o tema para vocês. Para mim está diferente, cara. Pode ler. Rejeite, porém, as fábulas profanas. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas. E exercite na piedade o exercício. Isso aí. É isso mesmo. Exercita-te na piedade. E olha só, o que a gente vai aprender nessas 13 terças-feiras? De novo eu falo. Olha só, hoje é dia 2/6. A última aula vai ser dia 25 de agosto. Parece longe, né? Mas já a gente está falando, gente, estamos finalizando, né? Em nome de Jesus. Olha o que nós vamos ver hoje. O que são disciplinas. A minha alma te ama, Senhor, porque aqui vai falar de comunhão, vai falar de oração, vai falar o que é uma leitura devocional, como ela funciona. E aqui vai entrar também questões de meditação, como meditar na palavra do Senhor. A sublimidade do culto cristão, como que o culto cristão, ele acontece não só aqui, mas no nosso lar. O serviço, né? Serviço é uma disciplina.
dízimos e ofertas é uma disciplina. O louvor, aqui no caso é a adoração, é uma disciplina espiritual. Vencendo as tentações, aqui entra uma disciplina espiritual, que é a memorização das Escrituras. Porque quando nós lutamos contra uma tentação ou contra um pecado, quando nós não temos um versículo memorizado, é mais difícil. Mas quando nós temos um versículo memorizado, aquele que você deixa ali guardado no seu coração, uma arma que você tem, que ninguém vê, você vai usá-la no momento certo, no momento da tentação. Então aqui nós vamos falar como memorizar os versículos. A beleza de dar testemunho, né? Como é bonito ter o testemunho cristão, é uma disciplina. A oração em si e o jejum em si, e depois a oração e o jejum pela pátria, que também é uma disciplina. A união cristã, aqui vai falar do amor. E por último, a fé firme no Senhor. Vai ser legal? Vai ser muito bom, em nome de Jesus. Vamos lá. Então vamos lá. Quando a gente fala de disciplina, o que vem à mente de vocês? Pode participar. Quando eu falo assim, olha, disciplina, o que vem à mente? Correção? Regulamentos, regras. Obediência. O que mais? Organização. Esforço para fazer o que é correto. Esforço para fazer o que é correto. E quem estuda aqui, quando fala assim, hoje a disciplina vai ser, aí a disciplina para quem estuda é matéria, certo? Então aqui ó os sinônimos de disciplina. O que são sinônimos? Aqui a gente também tem umas aulinhas de português, tá? O que são sinônimos? Semelhantes, parecidos, que querem dizer a mesma coisa. Autoridade, controle, matéria, a matéria que eu falei, né? A Elisa está aí, nossa teacher. Então, hoje, crianças, a matéria que nós vamos estudar é alfabetização, né? Método. Esse método a gente pode colocar naquele que a gente teve na pregação. Nós falamos sobre vários tipos de pregação. Foram disciplinas que nós colocamos, né? Que nós levamos para vocês. Também quer dizer obediência, quer dizer ordem. Se sinônimos são palavras parecidas, o antônimo é o quê? O oposto. Então, o que é o oposto à disciplina? Caos, desordem, indisciplina, obviamente, insubordinação e rebeldia. São palavras contrárias. E falando de disciplina cristã, trazendo esse conceito para a disciplina cristã, é o caminho então que leva para a piedade, que a gente acabou de ver, que foi o conselho de Paulo. Olha, Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, se exercita na piedade. É o caminho para ter liberdade, ao contrário do que a gente pensa, que disciplina vai prender. Não, disciplina vai libertar. São pressupostas da vida cristã, ou seja, é requisito de um crente. A gente não pode esperar disciplina espiritual de um ímpio. Mas a gente lê aquele versículo que fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Então isso é perigoso para nós, né? Muitas vezes você vai encontrar alguém mais piedoso do que você. Né, Gael? Tá vendo? E ela serve para todos os crentes, de todas as idades, certo? Todo mundo entendeu o que é disciplina? Então tira da mente agora que é uma coisa ruim, é uma coisa muito boa, porque no nosso sentido de hoje, ela vai nos colocar no caminho para exercitar a piedade. Quem quer exercitar a piedade? O crente verdadeiro exercita a piedade. Não é um pedido. Não é um pedido, é um requisito básico. Exercitar a piedade.
Algumas igrejas colocam lá, quando vão fazer obras de caridade, acabam colocando obras de piedade. Mas obras de piedade vão além do que ajudar no físico, no material. Vai muito além, tá bom? Então vamos lá. Disciplinas espirituais, elas são canais do favor de Deus. São rotas, caminhos, onde a graça de Deus vai passar e você vai estar lá. Ela conduz você para estar ali, quer seja num dia lindo, perfeito. Sabe aquele dia que você tem vontade de fazer o devocional? É lindo, perfeito. Você vai ler a palavra, você vai orar, você vai interceder e tudo mais. Mas a graça também vai estar no dia caótico. Aquele dia que não deu tempo de ler nada, saiu correndo, acordou atrasado, criança para a escola, não deu. E nesse momento, no carro, você liga o pensamento com Deus. Você vai para o caminho da graça. E a graça te encontra. E também um dia comum de rotina. Tá tudo certo, não é um dia maravilhoso, mas é um dia comum, né? Vou lá, pego meu café, leio a palavra. Quem tem esse tempo? Quem não tem esse tempo vai meditar aonde? Vai viver a disciplina espiritual aonde? No ônibus, no trabalho, na família, na rua. Ou seja, há tempo para ter a disciplina espiritual, mesmo quando nós não temos tempo. E quando nós estamos no caminho da graça, nós nos colocamos através das disciplinas espirituais no caminho da graça, aí então nós somos capazes de desfrutar, de receber todas as bênçãos que Deus quer que nós recebamos. Porque às vezes nós vemos crentes mais felizes do que outros crentes. Às vezes nós vemos crentes mais fortes do que outros crentes. Qual é a diferença se o Deus é o mesmo? Caminho da graça. O quanto ele quer estar próximo de Deus e ele recebe graça, ele recebe dessas bênçãos espirituais, ele desfruta mais do que outros crentes. Outros crentes vivem na luta e choram por isso. Sofrem muito por isso, não riem mais, não sorriem mais. Mas aqueles que estão no caminho da graça, mesmo com a luta, mesmo com a provação, eles recebem de Deus graça para continuar, para suportar. Então esse desejo de vir hoje aqui assistir este primeiro dia de ensino, esse desejo que te tirou de casa, não foi você, foi a graça. Aleluia. Mesmo você passando um dia de tribulação, de luta, trabalhoso, cansaço, a graça te tirou de lá e trouxe. Força de vontade te traria? Só? Não. Quem faz academia aqui? Tem dia que o que te leva para a academia? A motivação? A força, né? Nem todo dia é motivado. Na vida espiritual também é assim. Nem todo dia você está motivado para orar, mas você vai. Nem todo dia você está motivado para vir para a igreja, mesmo assim você vem, né? Então esse desejo, essa fome de Deus, ela tem que ser a fome do iniciante. Não tem aquelas pessoas que quando começam, vem sempre o irmão mais velho na fé e fala assim: ah, eu te entendo, é que você está no primeiro amor. E é uma coisa que a Bíblia a Bíblia está falando que a gente tem que ter a fome do iniciante. Do mesmo jeito que o iniciante começa, querendo evangelizar todo mundo, querendo falar de Deus para todo mundo. Essa é a mesma fome que a gente tem que ter. A fome do primeiro amor. Onde e quem é o primeiro amor? Jesus, então não tem como perdê-lo.
Nós nos afastamos, mas o primeiro amor permanece ali. Ele é o primeiro amor. Aleluia. Né? E nós devemos colocar isso em oração. Senhor, eu quero ter a fome, a sede, o desejo de conhecer mais, de aprender mais. Eu quero isso para mim. Cria essa vontade, cria esse desejo dentro de mim, para não me contentar com o básico. Aí a gente vê pessoas, coloquei só 2 exemplos aqui, que se colocaram no caminho da graça. Um deles foi Zaqueu. Ele ouviu dizer que Jesus ia passar. A posição, status dele, pessoa importante da sua época, era desconcertante ver ele numa árvore. Posso fazer uma comparação aqui? Pastor Vanderlei não vai brigar comigo? Não é estranho a gente imaginar o pastor Vanderlei em cima de uma árvore, de terno? Ou é normal para vocês? Olha o pastor Vanderlei em cima da árvore, de terno e gravata. É normal para vocês? Se for soldar um portão, não tem problema. Não, mas de terno e gravata. Soldar portão? De terno e gravata? Não. Não é estranho? Mas se ele tivesse um objetivo único, olha, Jesus vai passar ali. Ainda, imagino eu, que ele estivesse com o terno mais fino e elegante, e a chance fosse uma árvore que iria rasgar toda a sua roupa, iria ou não iria? Com certeza. Zaqueu não ligou para sua posição, o que as pessoas iriam falar. Ele subiu, ele se colocou no caminho, e no caminho a graça encontrou. Jesus falou: desce que hoje eu vou, me convém, eu quero dormir na sua casa. Já pensou, irmãos, que felicidade descer daquela árvore com tantos pecados, com tantas coisas erradas que ele havia feito, e nada mais, nada menos um mestre embaixo falando assim: vou dormir na sua casa hoje. O que você faria? Você já ia pensar nos quartos bagunçados, na sala, se tinha mistura, na geladeira. Zaqueu então o recebeu. Como que a Bíblia fala que ele recebeu? Gostoso. O que quer dizer isso? Uau, que paz, que alegria, que maravilha. A graça me encontrou. E aí ele fala para Jesus: olha, eu já estou mudado. Eu vou parar com esse negócio aí de cobrar impostos, vou restituir as pessoas. E ele é um novo Zaqueu. A graça me encontrou, mas ele se colocou no caminho da graça. Outro também, o cego Bartimeu. Cego, não viu Jesus, mas ouviu o tumulto. E ele perguntou: o que está acontecendo? Aí alguém disse assim: é porque Jesus está passando. Jesus? Aí ele começa: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, cura-me, cura-me. Aí Jesus falou: quem que tem alguém gritando ali? O que queres que eu te faça? Eu quero ver, no caminho, lugar certo, na hora certa. Mas ele fez a parte dele, ele começou a gritar. E Jesus o encontrou. E ele viu. E não adiantava falar para ele assim: não conte para ninguém. Imagina você é cego, acontece um milagre. Alguém fala para você: engole essa alegria. Não, mas eu estou vendo tudo. Engole essa alegria, não conta para ninguém. E aí? Difícil? Porque quando a gente vê a bênção do outro, a gente também quer contar. Nossa, não sabe o que aconteceu. A pessoa enxergou. E a própria pessoa que recebeu, então, ela quer contar, né? E aquele cego, ele recebeu a graça. Então, se colocar no caminho da graça não é uma oportunidade vaga, é questão de sobrevivência para nós. Se nós queremos sobreviver, nós precisamos estar no caminho da graça, porque é de lá que vem a nutrição. Hoje, vocês estão no caminho da graça,
para os ramos. Nós estamos ligados, recebendo virtude, recebendo bálsamo, recebendo vida. Certo? Vamos lá, avançando. Qual que é a maldição do nosso século? É a superficialidade, é o instantâneo, né? Nós já vimos falar aqui algumas vezes. Mas, o que acontece? Quando a gente fala para a igreja ter contentamento, a gente está falando para a igreja não ter contentamento no raso. Ter contentamento em Jesus. Mas quando se trata de aprender, não é para estar acomodado. A palavra do Senhor, ela vai nos convidar para mergulhar. Ela vai nos convidar. Mas, se nós tivermos um contentamento mau, o que é o contentamento mau? Eu leio pouco, eu sei pouco, oro pouco, medito pouco, conheço o suficiente do seu ponto de vista. Do seu ponto de vista, você diz, conheço o suficiente, não preciso mais ser ensinado. Não preciso ler mais, porque eu já conheço essa história. E aí você vai pondo isso na mente, você vai vivendo no raso. E o raso traz fastio. O que é fastio? Fácil. Não. O que é fastio, cara? O que é fastio? Vou dar mais um. Quem falou? Enjoo. Isso aí. Enjoo. Quem falou? Desculpa. Isso aí. É que parecia a Rutinha. A voz, desculpa. A mãe Iraci acertou. Os antigos falavam isso com fastio. Não posso comer muita polenta, não posso ver polenta. Comi muito pastel, não posso ver pastel. Comi muita carne, não posso ver carne. Quem aqui já teve fastio? Normal agora, né? Fastio. Oh. E aí, o crente que vive no raso, essa mesma palavra, né? E o cego de Jericó, papapá, não traz nada de novo ali, não vai procurar nada de novo. O que tem naquela palavra? Será que é só isso que aquela palavra traz? Aí causa fastio. Ai, a mulher do fluxo, de novo, a palavra. Porque não tem a profundidade. Vocês vão ver que quando a gente começa a ter profundidade, você não quer parar. Você vai falar assim, meu Deus, tudo isso na mulher do fluxo? Tudo isso a gente tirou de lição? Porque você cavou. Você foi mais fundo. Então, o que a gente quer? A gente quer coisa rápida e instantânea, né? Então a gente quer dar um versículo, e querer ser transformado. Aí, quando a gente fala, continue lendo a Bíblia. Não, eu li, não aconteceu nada. Só que não é um dia, não é uma vez. É sempre. A gente come todo dia. Com exceção da pastora Rosane, a gente bebe água todos os dias. Ela bebe suco. De alguma forma ela vai sobreviver com líquido, certo? Come verdura, fruta. Então, tá ótimo. Ótimo. Então, as coisas instantâneas chamam muita atenção, não chamam? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Quem que não se sente tentado, por exemplo, quando você vê assim, ó, aprenda inglês e fale fluentemente em apenas 3 meses. Como um nativo. Ai, meu Deus, eu quero, compra lá. Passou os 3 meses. Nice to meet you ao máximo. What's your name? E só. E olhe lá. Ou conta até 10. Olha, paguei do fluente. Sem contar até 10. Porque enganoso é rápido. Seja teólogo. Um verdadeiro teólogo comprando. Não precisa fazer curso. Não precisa. Compre esse livro. Você vai ler esse livro e você vai sair teólogo. É assim? Tudo que é valioso custa. Leva tempo. Sacrifício. Custa. Então, as coisas instantâneas, por exemplo, outro dia o pastor, quando ele pregou, ele falou sobre as coisas instantâneas, ele citou o que aqui? O que chama aqui? Quando a gente fala instantâneo, o que a gente pensa?
e nós estamos nessa geração. Vai logo, fala logo. Vai, eu não quero ficar aprofundando não, vai logo no assunto. Manda mensagem no WhatsApp, a pessoa mal recebeu, viu os 2 pontinhos azuis, fala assim, como assim não responde? Está online? Vou ligar para ela. Liga, ela atende e você desliga. Só para ela ler a sua mensagem. Quem nunca? Quem nunca? Aí você vê lá no status da pessoa, a pessoa está online e está escrito assim, ó, só urgência. E você fala, poxa, eu estou mandando a mensagem para essa pessoa. E aqueles que ligam para você, acabou de falar com você, aí você liga de volta, não atende mais. Não atende, mas estava do lado do telefone. E temos muitos outros exemplos de instantaneidade, né? Vamos lá? Uma coisa instantânea? Compre esse chá e emagreça 30 quilos em 7 dias. E aí, quem já caiu no laço? Aonde? Você vai tomar o chá, vai comer em dobro, 7 dias você vai estar pesando 30 quilos a mais. Porque a gente está atrás do instantâneo. Aí quando a gente esbarra no médico e fala assim, não, para você perder 30 quilos vai levar de 6 a 1 ano. 6 meses a 1 ano. Para você começar. Especialmente se você já fez 40. Quem aqui já fez 40? Não levanta a mão. A gente não quer cavar o diamante. Por quê? Porque é mais fácil ficar na superfície. Certo? Só que o que o Senhor está falando para a gente hoje? Cava que tem diamante. Então, através das disciplinas espirituais, Ele está convidando a gente para sair da superfície e morar nas profundezas. Aleluia. Morar nas profundezas, não é visitar, é morar, mas não nas profundezas do inferno, não nas profundezas das trevas, mas nas profundezas de Deus. E se, quando eu falo aprofundar e morar nas profundezas de Deus, de novo, não é trazer coisa fora da Bíblia. Olha, esquece a Bíblia, eu tive uma revelação. Além da Bíblia, porque eu estou buscando muito, estou nas profundezas de Deus. Se não está na Bíblia, negativo. Certo? Vamos lá. Só assim, quando a gente mora na profundeza de Deus, nós vamos ser o tal sal, a tal luz do mundo. Nós vamos ser a tal resposta para o mundo que é vazio, imediatista e está enjoado das mesmas coisas. A prática dessas disciplinas, ela é esperada por Deus, não de só, Deus não espera só de pastores, diáconos, esposas de pastores, não, de pessoas comuns, de pessoas que não têm estudo, de pessoas que têm estudo, de pessoas que não têm rotina, de pessoas que têm rotina, de pessoas que têm teologia e de pessoas que não têm teologia. Isso não tem discriminação. O Senhor, Ele quer até para os novos convertidos recém-batizados. Isso serve para todos. No primeiro século, quando a igreja ainda era prematura, as disciplinas espirituais não precisavam ser pregadas. Não precisavam. Era costume do povo já. Quem aqui já leu passagens em que a cidade inteira jejuava? Até os animais jejuavam. Livro de Esther. Vamos colocar a cidade toda em oração. A cidade toda em jejum. Não era uma coisa assim, oi pessoal, hoje nós vamos fazer um culto para ensinar vocês que tem que voltar às práticas. Mas eis aqui a gente, em 2026. Oi pessoal, estamos aqui para relembrar essas práticas. Certo? Vamos lá, próximo. Então o caminho da graça, ele foi preparado por Deus, já lá no Antigo Testamento. Então são meios de graça para nós as disciplinas. Teve a criação, teve a queda, teve o dilúvio, teve Adão, teve Noé, teve Abraão e teve Davi,
interessante. Os profetas do passado, eles perguntavam, mas o que é a graça? Como que é? Vamos investigar. E eles nunca tiveram essa oportunidade. A graça foi reservada para nós. Graça sobre graça. E aí João vai falar assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Coisa que os profetas aqui falavam como? Quando chegava lá em Isaías, aquelas profecias que falavam de Jesus, mas eles não conseguiam ver, eles não conseguiam imaginar. Será que é para o nosso tempo? Nunca aconteceu. Para eles, veio para nós. O verbo se fez carne, habitou em nós, cheio de graça, cheio de verdade. E vimos a sua glória. Não a sua glória no sentido de vê-lo, mas vimos os seus atributos, de tão glorioso, a sua perfeição, como unigênito do Pai. Lindo, né? Então a graça é para nós, é para o nosso tempo, destinada para nós. Os profetas almejaram isso, profetizaram isso. Imagina a mente de Isaías, a mente de Daniel, quando escreveu o capítulo 10, Daniel 10 em diante. Como será que não estava a mente de Daniel fazendo uma ponte com Apocalipse, não sabendo que estava profetizando direito? Ele já estava falando de Apocalipse. Isaías estava falando de Jesus, homem de dores, sabe o que é padecer, foi humilhado, não tinha beleza. Quem é esse homem de dores? Nunca viu. Foi para o nosso tempo. Não é lindo? Maravilhoso. Próximo. Então, o papel da graça é esse: está à disposição de todos, não importa a raça, não importa a idade. Então, o que a graça faz com a gente? Ela pega a nossa autossuficiência, a nossa força, o nosso esforço, joga no chão. A graça faz isso. Juntamente com tudo quanto é mérito que a gente tem. Porque eu sou bonzinho, porque eu obedeço, porque eu jejuo, porque eu oro, por isso que Deus me ama, ela pega isso aí e joga fora. Graça é graça. E o mérito que hoje a gente tem não é nosso. A gente é salvo pelo mérito de quem? Somente. Porque Jesus é bom e Jesus é perfeito, eu sou salvo. Então ela está atuante antes da fundação do mundo, nos escolhendo para Deus. E quando a graça nos encontrou, como foi falado terça-feira passada, nós não tínhamos nada de bom em nós. E também não havia promessa de que teríamos algo bom em nós. Então, por exemplo, Jesus, quando nos encontrou, ele não falou assim: eu vou escolher essa pessoa porque ela está na lama agora, mas ela vai ter muitos méritos no futuro. Não, ele já viu o nosso futuro. Eu vou escolher esse aqui, é imperfeito e vai continuar sendo imperfeito, mas eu vou escolher. Ou seja, não importa o que eu era, o que eu sou e o que eu serei. A graça me pegou. A graça me alcançou. Isso que é graça, certo? E aí em Efésios vai falar, ó, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, ele nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Romanos, Paulo vai falar: e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. E também Paulo vai falar para Timóteo: ele nos salvou, nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então é antes da gente imaginar que a gente viria para o mundo, a gente já é escolhido de Deus. Próximo. E aí a graça faz com que nós criemos hábitos bons. A graça nos encontrando, ela vai ter aí existe uma diferença
e a graça foi ao encontro. A graça foi de encontro, teve conflito, bateu. A graça foi ao encontro. A palavra de Deus foi de encontro. Significa que a palavra de Deus confrontou. Então, a palavra de Deus veio de encontro comigo. Então foi bom, ela te confrontou. A palavra de Deus veio ao meu encontro. Ela te abraçou uma necessidade que você precisava. Ela veio ao meu encontro. Agora, quando ela veio de encontro, ela veio batendo de frente, falando para mudar, falando para transformar. Aqui a gente tem as duas coisas, certo? É preciso as duas coisas. Vai ter dia que você vai entrar aqui, a palavra vai de encontro. E isso é necessário. E vão ter dias que o Senhor vai saber a condição da sua alma e ela vai ao seu encontro. Ela vai te abraçar, ela vai te consolar, ela vai te dar abrigo, esperança. E tem dias que ela vai falar: corrige, se levanta, se coloca na posição, para de chorar. Vai ter dias que a palavra vai vir assim muito certa, vai falar assim: por que choras? Vai ter dia que a palavra vai vir para te lembrar: não te lembras de tudo que eu já fiz? E vai trazer tudo na sua mente. E vai te fazer ter o quê? Gratidão e vergonha. Vergonha por ter reclamado, gratidão por ter lembrado. Vergonha por ter falado que Deus nunca fez nada, gratidão por ter lembrado que Deus fez tudo. Nós somos assim. Então, o que é um hábito? Quem aqui tem hábitos? Não importa, sejam eles bons ou sejam eles ruins. Quem aqui tem hábitos? Todos. O que é um hábito bom desse lado? Um hábito bom que você faz. Eu tenho o hábito de orar dentro do meu quarto. Orar dentro do quarto. Do carro. Na garagem. É um hábito muito bom. Agora um hábito ali atrás. Um hábito bom. Hã? Não sei. Tem que ser bom. Tem que ser bom. Não confunde a mente das pessoas. Quem aqui escova os dentes? Quem aqui toma banho? O Isaac toma banho? Quem aqui corta a unha? Unha do pé. Quem corta a unha do pé no inverno? Hábitos bons. Hábitos bons. Hábitos ruins. Quem aqui pode falar um hábito ruim? Agora sim. Roer unhas. Procrastinar. O que é procrastinar? Usar a soneca do celular. Usar a soneca do celular. Gente, são os 5 minutos mais gostosos da vida. Você sabe que ele vai tocar daqui 5 minutos, mas esses 5 minutos você sonha. Você vai em tantos lugares. Terrível. Eu, quando coloco no meu sonho, eu já estou pronta. Nossa, eu estou indo para o trabalho. Quando eu vejo, eu ainda estou lá do lado do Alexandre. Aí é uma correria. Que hábitos mais nós temos que são ruins? Eu na Shopee, direto. Compras. Agora pegou todo mundo, ó. Agora pegou todo mundo. Obsessão por compras. Quem aqui, o carrinho da Shopee está lotado? Está lotado. Um dia eu vou cobrar. Já chegou até 200, pode ter para o trabalho. Olha só. Se está no carrinho, ainda é bom. O problema é quando já está em trânsito. Porque aí você não venceu, você comprou. E aí a fatura vai vir. E você vai olhar para a fatura e vai falar: quem roubou meu cartão? E aí você vai ver lá o seu nome. Eu. Quem comprou na Shopee? O quê? Ralador de noz moscada? Quem que usa isso em dias atuais? Minha sogra. Então aqui, ó,
engraçados, não são? Mas tem hábitos muito, muito ruins. Hábitos de denegrir o outro. Hábito de mentir. Não consegue falar uma verdade inteira. Hábitos de, que mais? O que a gente pode entrar nessa? De deixar a raiva tomar conta. Quando a raiva vem. Hábitos de não refrear a língua no momento da ira. Hábitos de inveja. Hábito de comparação. Fulana casou bem, eu não. Fulana comprou um carro, eu não. Hábitos de que mais? Que mais? Hábitos de perder tempo. É hábito ficar no celular perdendo tempo. Perdendo tempo. Hábitos. Então, o que é um hábito? É um comportamento repetido regularmente que se torna automático, realizado sem esforço. O hábito você não precisa de esforço, ele acontece. Quem tem o hábito, por exemplo, de... Vou falar um hábito muito engraçado, que é o hábito de dormir de repente. Deitou, dormiu. Encostou, dormiu. É um hábito muito bom, né? Não precisa de esforço. Não é? Quem tem o hábito de pôr a mão na boca e roer unha, você pode ver, é inconsciente, tá? Quando você vê, tá sangrando e ele não para. Aí ele fala, não, agora eu vou parar. Quando ele menos espera, pum. É um hábito muito ruim. Quem aqui tem um ai, gente, eu vou falar. O hábito de... Não vou falar. Não. Ninguém vai se revelar aqui agora. Carol, eu tinha um hábito muito feio que me prejudicava em tudo, porque era em todas as áreas, o atraso. Atraso? Eu estava em casa, mas todo mundo chega atrasado. É atraso e comparação. Porque ele fala assim, ó, todo mundo chega atrasado, então eu vou chegar também. Então aí eu tiro a moral de quem vai me corrigir. Porque daí se a pessoa me corrigir, eu vou falar, então você tem que corrigir todo mundo. É um hábito. Enfim. Não, não vou falar. Vou falar então. Fuçar o nariz. E depois quer dar paz ao Senhor. Quer trocar o cálice. Não. Falei. Pronto. Sirva para quem servir. Olha só. A graça, ela nos inspira e nos capacita para desenvolver bons hábitos e praticar disciplina. Ela nos inspira, a graça. O que ela faz? Ela produz em nós vontades, desejos para fazer as coisas com pouco esforço que consigo fazer, entendendo que esse pouco esforço é presente de Deus para mim. Paulo, ele sabia disso. Ele falou aqui, ó, é para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. O que ele está falando? Eu me empenho, me esforço, fazendo o melhor que eu posso. Mas olha quem está me sustentando aqui. O poder de Cristo que habita e opera em mim. Esse esforço que Paulo está falando é esforço assim, ó, eu me esforço. No literal está falando assim, eu me esforço até chegar na exaustão. Até praticamente cair. Sabendo que quem me coloca de pé é Deus. E aí, quando a gente cria o hábito através da graça, as disciplinas que vão ser hábito, vão se transformar em hábito, elas não são mais enfadonhas. O que é enfadonho? Cansativo, maçante. Porque a disciplina não pode arrancar de mim a alegria. Ela tem que ser boa. E para ela ser boa, eu tenho que me contentar em Cristo primeiro. Saber que dele vem tudo de bom. E
Deus, nós não vamos ter medo. Nós não vamos ter medo, nós não vamos ter aquele sentimento e necessidade excessiva de agradar as pessoas sempre, todo mundo. Isso é uma prisão para nós. E nós, naturalmente, quando a gente precisa... Por que eu estou falando que a gente precisa tanto da graça de Deus? Porque naturalmente nós abrigamos na nossa vida o quê? Hábitos ruins. Os hábitos ruins, eles não precisam ser muito ensinados nem aprendidos. Nós já nascemos com eles. Já nascemos com eles. E aí eles nos escravizam. Paulo, ele fez um breve resumo de hábitos ruins para Roma. Olha o que ele falou. Assim, é uma condenação que Paulo está falando aqui. Ele fala assim, ó, que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Ele está falando aqui, ó, gente, ninguém tem vantagem aqui, ninguém é melhor do que ninguém. O que a gente conclui? Está todo mundo debaixo do pecado. Como está escrito, olha isso, a sequência de maus hábitos. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda. Ou seja, não tem o hábito de parar para escutar, não quer entender, não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Não quero estudar, não quero orar, não quero nada, não busco a Deus. Todos se desviaram. E se desviaram quer dizer assim, desertou, saiu da direção. E juntamente se tornaram inúteis. O que é inútil? Não serve para nada. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Paulo está falando. Aí agora aqui dói. A garganta deles é sepulcro aberto. Vamos parar aqui antes de ler. Então o povo não faz o bem. Nenhum. Ninguém faz o bem. E quando eles abrem a boca, a garganta deles é um sepulcro aberto. Os sepulcros são abertos ou são fechados? Por quê? Qual que é o ponto principal? O cheiro. Paulo está falando assim, a garganta deles fede. Cheira mal. Igual um sepulcro aberto. De muito tempo. Por quê? Porque com a língua eles enganam. E o veneno de víbora está nos lábios. A boca, eles têm a boca, Paulo está falando, mas tem ela cheia de maldição. Pessoa que só abre a boca para amaldiçoar, amaldiçoa a filha, amaldiçoa casamento, amaldiçoa a igreja, amaldiçoa trabalho, amaldiçoa o dia que nasceu, amaldiçoa tudo. Tem a boca cheia de maldição e amargura. Ó céus, ó vida. Os seus pés são rápidos. Sim, são rápidos, mas não para fazer o bem, para derramar sangue. E aqui entende-se sangue, derramar sangue de várias formas, tá? Não exatamente derramar o sangue, mas muitas vezes somos rápidos em denegrir alguém, ferir alguém com a nossa boca, a nossa garganta, que vira de repente um sepulcro aberto. Nos seus caminhos, no caminho dessas pessoas, há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Sequência de maus hábitos. Próximo. Só que, como nós não precisamos nos esforçar para produzir coisas ruins, nós temos então que buscar e estar no caminho da graça com as disciplinas espirituais para recebermos o fruto do Espírito. Paulo está falando assim, porque quando vivíamos segundo a carne aqui se entende tudo que é voltado para as paixões, tudo que é voltado para fazer a sua própria vontade, porque o pendor, o que é pendor? O pender para a carne é o quê? O que a Bíblia fala? Morte. E o pender para o Espírito? Vida. Ele está falando aqui. Quando vivíamos segundo a carne,
E aqui ele está falando aqui de novo. O velho homem. As paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Por que ele fala que era despertado pela lei? Quando eu falar aqui agora, não pense no elefante. Se é uma regra, a gente já quer burlar a regra. Então ele está falando, a própria lei, ela desperta em nós. Quando a palavra é pregada e ela vem de confronto, o que acontece com a gente? Desperta em nós o quê? Nossa, olha, tenho inveja. Olha, eu sou obsessivo. Olha, sou ambicioso. Meu Deus, eu não sabia que eu era assim. A palavra faz isso com a gente. Nossa, eu sou fofoqueira, hein? Preciso me consertar. Nossa, meus pés, eles correm para fazer uma fofoca. Mas para fazer o bem eu sou lenta. E aí ele fala que quando nós estamos na carne, a gente frutificava para a morte. Tudo que a gente fazia era para a nossa condenação. Tudo. Agora, porém, como é lindo nessa parte? Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos da maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra, ou seja, Jesus. Jesus está aqui. Somos livres por causa de Jesus, somos nova criatura. Então, de vez em quando, mesmo estando com Jesus, existe em nós, porque ainda nós não temos um corpo glorificado, ou temos? Ainda não, infelizmente. Desse lado da eternidade, nós ainda temos que ter algumas batalhas. Mesmo batizados, mesmo convertidos, está dormindo dentro de nós o vestígio do velho Adão. E se nós não tivermos disciplina espiritual, ele acorda. E quando que ele acorda? Quando a gente menos espera. Não acredito que eu falei isso, não acredito que eu agi assim, não acredito. Não é assim? O velho Adão, ele, opa, acordei. Ele não morreu afogado no batismo. Ele só está esperando uma brecha, exatamente. Era muito nervoso no passado? Antes de servir ao Senhor? Estou 100% agora, eu sou amor. Na coisinha, o velho Adão. E aí, a Bíblia vai falar que os ímpios são como o mar agitado, não pode se aquietar. As águas lançam de si lama e lodo. Então, quando nós não estamos, nós despertamos o velho Adão que está em nós, sai de nós o que já estava. Alguma coisa não foi transformada ainda e precisa ser transformada. Aí sai de nós o quê? Lama, lixo, lodo. Você fala, nossa, saiu tudo isso de mim. Ainda preciso muito, Senhor. Ainda preciso muito, Senhor. Por quê? Não tem esforço nenhum para jogar lama. Ela sai. Não tem esforço nenhum para falar besteira, lixo. Ela sai. Por isso que o Espírito Santo precisa habitar no ser humano. A graça precisa habitar no ser humano para transformar, certo? Para manter esses dois, a carne e o Espírito, sobre ali o Espírito prevalecendo sobre a carne. Sobre a carne. Próximo. Estamos acabando. A nossa força de vontade, ela não é suficiente para vencer um mau hábito ou um vício. Não é. Por que não é? Porque a gente não consegue, com força de vontade, vencer a raiva, o medo, a amargura. Quando você está com medo, alguém fala assim, não fica com medo. Resolveu? Dá uma raiva, né? Você está chorando? Não chora. Oh, meu Deus do céu. Você está nervoso? Não fica nervoso.
Aí você fica mais. Né? A glutonaria, o orgulho, a lascívia, a gente não consegue vencer por determinação. Porque senão a igreja estava cheia de gente perfeita, né? Estava todo mundo falando, não, hoje eu decidi que vai ser assim. Se vencemos somente por determinação, nós somos a definição que a Bíblia chama de sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? De novo, voltando para o sepulcro. É aquele sepulcro branquinho. Quanto mais novo, mais brilhante. Você fala, olha, acabou de pintar, tá fresca a tinta. Isso. E aí você olha e fala assim, nossa, tá tão bonito, né? Essa construção tá cheirosa por fora, internamente tá podre. Aí Jesus vai falar, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque eles faziam isso. Vamos determinar aqui que todo mundo vai usar sapato preto. Aí os fariseus e escribas estavam lá. Sapato preto. Vamos determinar aqui que todo mundo vai usar vestido vermelho. Todo mundo de vestido vermelho. A determinação não cura a raiva, o pecado que está dentro. Por fora eu estou cheiroso, estou lindo. Aí o Senhor está falando, vocês são semelhantes aos sepulcros caiados, pintados por fora, mas interiormente são cheios de ossos, de mortos e de toda a podridão. Em público, nós somos uma coisa. Sepulcro caiado é assim, em público ele é uma coisa, ó. É ali, igual essa mulher que está com a máscara. Em público é uma coisa. Quando chega em casa, tira a máscara. Ai, pronto, ai, que esforço para ser bom. Agora eu não preciso mais ser bom. Ufa! Ai, que esforço para mostrar que eu sou fiel. Ai, cheguei em casa. Próximo. Aqui. Não, volta. Eu que não vi. Então a força de vontade, ela vai durar um tempo. Só um tempo. Quem aqui foi fiel por força de vontade e durou um tempo? Nossa, fácil. Minha determinação me mantém. Toda vez que a palavra vem, né, nos confronta, a gente já tem na mente a determinação. Realmente eu sou isso, eu preciso mudar. Isso. Mas se a gente não depender do Espírito, Amanhã a gente está fazendo de novo. pior. Isso aí. Porque a gente vai calejando. Exatamente. Isso que a Elisa falou é verdade. Porque o pecado, ele deixa a gente cada vez pior. A gente vai ficando expert em pecar. Expert em enganar a nós mesmos. A máscara, ela já é parte da nossa roupa. Então, tem crente que tem a máscara do trabalho, a máscara da igreja, a máscara da rua, a máscara da escola, a máscara do casamento. Já viu? Olha que casal apaixonado, que coisa linda. Olha, ele ajuda ela a descer a escada. Meu Deus, abre a porta do carro. Quando chega em casa, meu Deus, ele tirou a máscara. Agora eu sou o ogro. E voa tudo. Quem já viu casos assim? Quando você liga para a pessoa, e você sabe que tem alguém do lado dessa pessoa, só que não tom de voz. Exatamente. Horrível isso. Verdade. Horrível isso. Teve uma pessoa que falou assim para mim, Carol, eu sabia que o meu marido estava fingindo quando eu liguei para ele. Eu falei, por quê? Porque ele me atende assim, oi, amor. E aí ele estava num lugar e ela ligou, o nome dela, até hoje eu não sei o nome inteiro dela, né? Só seu apelido. E disse, não é daqui, tá? E disse que o marido falou, oi, Jô. Aí ela falou assim, nossa, 24 anos falando oi, Jô.
alguma coisa errada tem. E tinha. Então isso são máscaras. Tem uma hora que não dá certo, tá? Tem uma hora que a máscara antiga vai aparecer, né? Ai, gente, que tema gostoso. E quando a gente se determina por um tempo, que a Elisa falou, a gente se devota a si próprio. A gente fala assim, eu prometo a mim mesmo que a partir de hoje eu vou ser assim, eu vou ser assado, Só que a Bíblia vai nos falar que regras como essas, por exemplo, não toque nisso, não coma nisso, não pegue naquilo, são regras até boas, mas não servem para santificar. Usa vermelho, usa sapato, corta o cabelo, vende barba. São regras, mas elas não santificam, elas não mudam caráter, elas não tiram a lascívia, elas não tiram a fornicação, elas não tiram o adultério. Entende? Só Jesus conhece o nosso interior. Então a força de vontade imagine você assim e apega ao seu pecado. Você não consegue. Se a mão poderosa de Jesus não vir, você não consegue, você vai ficar a vida inteira assim com o seu pecado. A nossa força de vontade não opera em nós justiça. Próximo. Depois eu passo o arquivo para quem quiser, porque não vai dar tempo da gente ler todos os versículos. Vou dar um exemplo aqui rapidamente. Quando a gente não está transformado. Olha só, aqui eu peguei essa figura para mostrar para vocês que nós somos aqui, ó. O espírito puxa de um lado, a carne puxa para o outro. E a gente fica nessa guerra aqui, todos os dias. Ah, mas o crente, 60 anos de crente tem essa guerra? Até o fim da vida? Quando que essa guerra vai parar? Lá na lua. Mas é uma pessoa ungida, tem revelação, já foi para o céu, já voltou, já foi para o inferno, já voltou. Mesma coisa. Então, olha só, exemplo. Vamos falar de um exemplo de pessoa não transformada. Eu quero ser amorosa. Quero ser amorosa, vou fazer atos de misericórdia, porque eu quero ser amorosa. Na hora que eu vou fazer, eu tenho que me esforçar muito. Muito para ser amorosa. É uma força que eu tenho que fazer. É sinal do quê? Lá no meu interior ainda tem amargura e raiva. Estou fazendo, mas eu estou com raiva. Só que quando eu tenho as disciplinas espirituais que transformam de dentro para fora e não de fora para dentro, o amor e a misericórdia serão fáceis e naturais com o passar do tempo. Então, o que a gente pode pensar? Eu falei do amor e falei da misericórdia, mas eu posso falar do perdão. Tem que fazer um esforço muito grande para perdoar. Precisa se aprimorar nas disciplinas espirituais. Até o ponto de você falar assim, está perdoado. Naturalmente. Precisa ter um esforço muito grande para não falar mal dos outros. Não é muito grande. O dia que você conseguir, isso não opera em mim força mais. As disciplinas espirituais estão em dia. O Espírito Santo está governando a carne. Vocês estão entendendo como é a nossa vida? Próximo. Volta um pouquinho só. Ao ponto que o Espírito Santo vai transbordar tanto em nós que a gente não precisa mais pregar. Porque o transbordamento é grande e é perceptível. O bom hábito vai transbordar e vai ser perceptível. O que está no seu interior vai para fora e vai falar. E aí você vai ver se é belo. Agora, se chacoalha você e o que sai é só coisa ruim, é porque ainda tem coisa para transformar e está tudo bem. Aqui nós estamos para isso. Não é verdade? Não vou na igreja só tem gente hipócrita. Seja bem-vindo. Tem lugar para mais um. Próximo. Se só Deus pode fazer, então qual que é o meu papel? Cruzar os braços e esperar a transformação. É isso? Não. Eu tenho que me livrar da ociosidade. O que é ociosidade? O que é tempo ósseo? Eu vou viver um ócio aqui. O que é o ócio?
nada, não viver, sabe? Nada. Inércia. Através das disciplinas espirituais, eu consigo sair do ócio. Eu sei que ela não é suficiente para me santificar e nem para me salvar, mas eu também preciso dar um passo. Porque a graça, um autor disse, ela é gratuita, mas ela não é barata. Tem um custo. Você estar aqui tem um custo. Sim ou não? O cobertor estava te chamando, o sofá estava te chamando, a cama estava te chamando, a Netflix estava te chamando, a pipoca, o filme, o cansaço, tudo estava te chamando. Mas aí você fez assim, não, é custoso. Então eu vou. Ser disciplinado tem suas dificuldades e suas alegrias, certo? E olha só, quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito colherá a vida eterna. O que é isso aqui? Quem semeia para a sua carne é viver aqui como se aqui fosse tudo, mas quem semeia para o Espírito é plantar para o Espírito, semear para o Espírito, angariar tesouros no céu. E aí a Bíblia traz o exemplo do agricultor. O agricultor, ele faz o plantio, mas ele não tem força para fazer aquilo que ele plantou se desenvolver. Ele planta, mas ele não consegue fazer dar fruto. Vou pegar 5 minutinhos de vocês. Ele prepara o solo, planta sementes e rega. A natureza faz o resto. Com o Espírito é a mesma coisa. Quando ele aprende as coisas espirituais, ele se dispõe. E aí, ele vai estar enraizado no caminho de Deus. E vai receber virtude de Deus. E por estar na rota de Deus, como vocês estão aqui hoje, recebem graça, disciplina espiritual. Próximo. A Bíblia também vai comparar a vida cristã igual a um soldado, igual a um atleta. E o que a gente tem que adquirir de lição? Por que a Bíblia cita o agricultor? Ele persevera, ele não sabe se vai dar o fruto, mas ele persevera. O atleta, exercício. E o soldado, sacrifício pessoal, deixa a família, deixa a casa, deixa tudo para lutar por uma pátria e por pessoas que ele nem conhece. Sacrifício pessoal. Então por isso que a Bíblia fala desses 3, porque são 3 que trazem lições essenciais para nós. Olha o que Timóteo está escrito a Timóteo: participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. Então tem um motivo para a Bíblia falar: olha, é igual ao agricultor, olha, é igual ao atleta, olha, é igual ao soldado. Próximo. Muitas igrejas, e esse é o mal aqui, tá? Eu fui participante desse mal. Fui vítima. Muitas igrejas, muitas pessoas usam as disciplinas espirituais de forma errada. Para produzir o que na pessoa? Medo, constrangimento. Se você não fizer, o inferno está te esperando. Se você não orar, o diabo vai vir à noite e vai pegar seu pé. E aí, o que era para ser remédio vira veneno. Aí quando a pessoa chega numa igreja saudável, quando a igreja prega as disciplinas espirituais, a pessoa já fala assim: disciplina? Não, tem trauma. Disciplina não, pelo amor de Deus, eu não quero. Por quê? Por quê? Por que ela tem esse sentimento? Porque ela foi muito alienada no passado. As pessoas usaram a disciplina espiritual para falar assim: por meio da disciplina você é salvo. E é errado, a gente só é salvo pela graça. O jejum, a oração, a leitura, a meditação, a adoração, o serviço nos colocam no caminho da santificação, mas não nos salvam, mas nos deixam mais próximos de Deus, para ouvir sua voz, para estar sensível, para estar na rota. Então não é performance nem métrica, esse é o último. Quando a gente começar a aprender na próxima terça o que é, cada uma delas,
Você não vai ficar assim, ó, com uma métrica. Olha lá, ó, orou 5 minutos no culto. Acabou de ter um ensino. Olha lá, ó, não jejua. Olha lá, ó, não adora. Não, a Bíblia não está falando para você usar métrica. E também não é para você ter um caderninho assim, ó. Segunda, jejum, check, fiz. Terça, oração de 1 hora, check, fiz. Aí depois você pega e fala assim, Senhor, eis aqui, ó, tudo check, tudo fiz. Agora me dá a bênção. Não é isso. Tá bom? Isso está entendido? Não é para ter o favor de Deus. Não é para endireitar o outro. Não. É para você amadurecer. E você vai perceber qual que é o objetivo. E no final, você seja melhor mãe, melhor pai, tio, tia. Fiz questão de colocar toda a parentela aqui. Para você não falar, não falou tio, não falou de mim. Não falou pastor, também não falou de mim. Não falou de ovelha, também não falou do meu vizinho. Tá aqui. Vizinho, vizinha, tudo. Endireite-se no seu interior. E o exterior vai todo mundo perceber que você recebeu uma ordem. O contato vertical, que é a disciplina espiritual, vai fazer você respingar no horizontal. O contato vertical, que é ser cheio, vai fazer você transbordar, derramar no horizontal. O que é horizontal? Todos vocês serão atingidos. Se eu conseguir fazer a disciplina, vocês serão beneficiados, além de mim. Por quê? Se eu sou uma pessoa que estudo para trazer um alimento para vocês, vocês são beneficiados. Se vocês estudam para trazer um alimento para mim, eu sou beneficiada. É essa a temática. Amém? Entenderam que são disciplinas espirituais? Quem quer disciplina espiritual agora? Então, terça-feira que vem, tá bom, irmãos? Deus abençoe. Desculpa tomar 6 minutinhos de vocês. Vamos fazer uma oração.